Carta à igreja em Esmirna. Vamos ler juntos? Uma só voz. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Hoje nós vamos estudar esta carta à igreja de Esmirna. E gostaríamos de apenas introduzir este estudo examinando sobre esta cidade. E é muito importante entender que o conteúdo desta carta tem muito a ver com o histórico dessa cidade. Esmirna ficava a 55 quilômetros de Éfeso. Era, sem sombra de dúvida, a cidade mais bonita da Ásia. Era a segunda maior cidade da Ásia Menor. Depois de Éfeso, era a concorrente número 1. E essa cidade era uma cidade muitíssimo importante na época, por vários aspectos. Primeiro, poderíamos dizer por causa do seu influente comércio. Era uma cidade portuária, e o porto de Esmirna era o porto fundamental e básico para o escoamento de toda a produção de toda a região. Então é uma cidade de comércio febril, de comércio intenso. Talvez por essa causa, até mesmo, é que existia naquela cidade uma forte concentração de judeus que gostavam do comércio desde os tempos mais remotos. Segundo aspecto muito importante naquela cidade é que era muito influente nos esportes. Lá em Esmirna existiam os jogos atléticos mais famosos do mundo inteiro. Era um centro esportivo do mundo. E muitas das figuras que Paulo vai usar nessa carta, ele extrai, ele tira do mundo esportivo da cidade de Esmirna. E em terceiro lugar, a cidade era muito importante por causa da sua influência cultural. Talvez fosse, pela proporção da cidade, o lugar de maior concentração de grandes bibliotecas, de famosos teatros, de grandes palácios, de prédios luxuosos. Era uma cidade com arquitetura arrojada, pomposa, rica e bela. Nós não temos nenhuma informação bíblica explícita quem é que fundou esta igreja. Mas tudo nos faz crer, à luz de Atos 19:10, que seja o próprio apóstolo Paulo. Vocês se lembram que Paulo ficou em Éfeso 3 anos? E diz Atos 19:10 que a partir de Éfeso o evangelho se irradiou por toda a Ásia Menor. De tal maneira que aquelas cidades circunvizinhas a Éfeso foram alcançadas pelo Evangelho através do ministério de Paulo. Então podemos acreditar ao ministério deste bandeirante do cristianismo, Paulo, a fundação, o início desta igreja em Esmirna. Outro aspecto para mim muito importante para entender aqui é o seguinte: Esmirna é símbolo de ressurreição. Símbolo de ressurreição. Por quê? Porque essa cidade havia sido edificada 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo, pelos lídios. E ela foi arruinada, destruída, completamente destruída por volta do ano 600 antes de Cristo. Passou cerca de 400 anos nas ruínas. E por volta de 200 antes de Cristo, Lisímaco reconstrói a cidade de Esmirna para ser a flor da Ásia,
para ser a beleza mais sublime da arquitetura do tempo antigo em toda a Ásia Menor. E então é uma cidade que sai dos escombros, sai das cinzas, sai da morte e ressuscita para uma vida sublime. E você vai perceber como Paulo, como o Senhor Jesus Cristo vai usar esses detalhes históricos, como Jesus não vai jogar fora a cultura da cidade, o histórico de vida da cidade, para permear a sua mensagem com palavras muito pertinentes para aquela igreja. Outra coisa digna de nota aqui nessa cidade, antes da gente entrar propriamente na carta, é que Esmirna era símbolo de fidelidade a Roma. Por quê? Porque Esmirna já havia ajudado Roma muito antes de Roma ser uma grande potência mundial. Como disse para os irmãos, Esmirna é uma cidade, nesta época, já milenar. Foi construída 1000 anos antes de Cristo. Já tinha tido um histórico de grandeza, de riqueza, de pompa, de luxo. E era uma cidade que já tinha respaldo de ajuda, de cooperação com a grande Roma, agora no seu apogeu nesse tempo. Outro detalhe é que Esmirna, depois de Roma, era o maior centro mundial de adoração ao imperador. Não havia nenhuma outra cidade em todo o império que prestasse maiores honras e mais profunda e extensa adoração ao imperador do que a cidade de Esmirna. Haja vista que no ano 195 antes de Cristo, já Esmirna havia erigido um templo à deusa Roma, ou à deusa de Roma. Ou melhor, não a deusa de Roma, mas a própria deusa Roma, como se Roma já fosse uma deusa digna de ser adorada. E no ano 26 a.C., Esmirna sai na frente de outras cidades, dedicando um templo à adoração do imperador, então, na época, o imperador Tibério. Então era uma cidade que vivia para adorar o imperador, para aplaudir Roma, para ser subserviente até mesmo aos interesses de Roma. Poderíamos dar ainda um último detalhe muito importante para servir de pano de fundo, de background, de suporte para a gente entender o conteúdo da carta. É que Esmirna era um centro de oposição dos judeus à igreja cristã. Como eu disse para os irmãos, ali nessa cidade ficava uma grande concentração de judeus. Nós não temos nenhuma explicação por que havia esta densidade demográfica marcadamente de judeus em Esmirna. Talvez a melhor explicação que se tem é por causa do grande comércio da cidade que atraía os judeus. Mas foi o suficiente para que esses judeus se juntassem, se unissem, para se mancomunar com os romanos, para atacar, para perseguir a igreja cristã. E eles acusavam os cristãos diante de Roma e acionavam a mão de Roma para perseguir a igreja. Se vocês observarem, foi aqui nessa cidade de Esmirna que vai ser levado ao martírio Policarpo. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. E ele é levado ao martírio no dia 15 de fevereiro do ano de 155, depois de atroz perseguição. E ele é levado então às autoridades romanas e é forçado a negar Jesus e a falar mal de Jesus. Ele já estava com 86 anos nessa época, e ele disse: como eu vou falar mal, como eu vou blasfemar contra o meu Senhor, que me salvou, que me deu vida? E eles então o ameaçaram com feras. E ele não se intimidou diante da ameaça de jogá-lo às feras. E então disseram para ele: se você não renegar a sua fé, se você não blasfemar contra este Jesus, nós não te entregaremos às feras para ter uma morte mais lenta, mas te colocaremos então na fogueira, te queimaremos vivo. E ele respondeu assim: vocês podem me queimar vivo, mas há um fogo pior do que o fogo que vai me destruir, é o fogo do inferno, é o fogo do juízo. E aqueles que agirem com maldade,
eles sofrerão este fogo do juízo que é eterno. Vocês vão me queimar, e eu vou sofrer por breve tempo, mas aqueles que se entregam à maldade serão queimados eternamente. E então, com fúria, os romanos acenderam a pira e o queimaram vivo. Enquanto o queimava, ele cantava e ele orava ao Senhor. E então este discípulo de João é martirizado no ano 155. Esta era a história da cidade de Esmirna. Este é o pano de fundo desta cidade, para a qual Jesus Cristo manda esta carta, e tem aqui muitas coisas preciosas que a gente pode observar. Vamos ver o conteúdo da carta. Em primeiro lugar, você vai perceber que sempre que Jesus se dirige a uma igreja, ele se dirige com alguns predicados, com algumas qualidades pessoais. E se você examinar mais profundamente, sempre que Jesus ia mandar uma carta a uma igreja e se referia a si mesmo como remetente da carta, o que ele falava de si tinha muito a ver com a necessidade da igreja. E como é que Jesus se apresenta para aquela igreja? Olha aí o versículo 8. Estas coisas diz o primeiro e o último. Por que Jesus se define assim para aquela igreja? Porque era uma cidade onde se adorava, se incensava, se cultuava o imperador. Para eles, a figura mais importante, mais expoente, de maior projeção no planeta, era o imperador romano. Não havia ninguém que pudesse ocupar um posto mais elevado, mais altaneiro do que o imperador. E Jesus, então, para aquela igreja que era esmagada, que era torturada, que era perseguida, que era fustigada, que era exprimida de todos os lados, se apresenta para aquela igreja como o primeiro e o último. Ou seja, aquele em quem tudo começa, em quem tudo tem sentido e tudo converge para ele. Ele é o centro. Não é César, não é Roma, é Jesus que é o centro. Depois ele diz assim, olha aí no versículo 2, no versículo 8, que esteve morto e tornou a viver. Por que Jesus diz isso para a igreja? Porque ele está escrevendo para uma igreja, como ele coloca aqui, nós vamos examinar, uma igreja perseguida, uma igreja que está enfrentando martírio, uma igreja que não está vivendo dias fáceis não, uma igreja que está vivendo o auge da perseguição romana, uma igreja que para existir enfrenta o desafio do martírio todo dia e toda hora. E ele escreve para a igreja dizendo o seguinte: eu estive morto, mas estou vivo. Ou seja, eu sou o conquistador da morte. Eu sou o ser eterno, que tem autoridade para dizer para a igreja ser fiel até a morte. Porque eu venci a morte, porque eu triunfei sobre a morte. A morte não tem a palavra final na vida da igreja, como não teve a palavra final na minha vida. É o que Jesus está dizendo para a igreja. Ele venceu a morte. E com isso ele dá uma palavra de ânimo para a igreja. Isso é uma coisa muito bonita para nós. Quando Jesus está dizendo aquele que esteve morto, mas tornou a viver, ele está dizendo que ele pode nos consolar e nos animar quando tivermos que atravessar os vales da morte. Nós não vamos passar por este momento sozinhos. Eu acho até muito interessante, irmãos, não sei se você já se fez esta pergunta, mas de vez em quando alguma pessoa chega para mim e diz o seguinte: olha, vocês leram domingo passado no boletim sobre a igreja sofredora. Domingo passado foi o dia mundial de intercessão pela igreja sofredora. E às vezes a gente não se apercebe de um detalhe. Nunca na história da igreja a perseguição aos cristãos foi tão intensa. Nunca. Às vezes a gente vive ilhado, embora vivendo num mundo de globalização, de internet, de aldeia mundial, de informação mundial dentro da nossa casa, mas às vezes não para perceber que em muitos países hoje ser cristão é proibido. O fato de alguém se declarar cristão se expor à perseguição, à martíria, à tortura, à prisão e à morte. E muitas pessoas dizem o seguinte: eu acho que se explodir uma perseguição, eu acho que eu não aguento. Eu não teria coragem de ser um mártir. Eu acho que se me botasse a espada no peito, olha, agora eu vou ser, ou morre, ou apostata.
que seria? Eu tenho a convicção plena de uma coisa, meus irmãos, plena, absoluta. Eu tenho a plena convicção de que nenhuma pessoa que nasceu de novo, foi convertida verdadeiramente, retrocede nessa hora. Sabe por quê? Porque o poder para enfrentar o martírio não é o poder de uma coragem, de uma ousadia humana. De jeito nenhum. Nesse momento, este que esteve morto e tornou a viver, este que venceu a morte, vai capacitar o seu povo para enfrentar o martírio. Com certeza. Com certeza. Aqueles cristãos não eram homens diferentes de nós. Eles eram da mesma natureza que nós somos, com as mesmas fraquezas, com os mesmos problemas. Mas se tivermos um dia que enfrentar uma situação semelhante, Deus vai nos capacitar para enfrentar. Deus vai nos dar poder para enfrentar. Com certeza. E é por isso que Jesus se apresenta àquela igreja como aquele que esteve morto e tornou a viver. E ele pode fortalecer a igreja. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos que nem morte, nem vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, vamos ver o que é que Jesus Cristo viu nesta igreja. Você percebeu lá no primeiro estudo que tivemos que ele anda no meio dos candeeiros, sondando as igrejas, conhecendo as igrejas. Aliás, esta igreja aqui não tem nenhuma repreensão de Jesus, perceberam? Não tem nenhuma repreensão de Jesus nesta igreja. Ele não viu nada de errado nesta igreja que merecesse uma exortação, uma palavra de disciplina. Então o que é que Jesus viu nessa igreja? Em primeiro lugar, olha aí o que Jesus viu. Versículo 9. Conheço a tua tribulação. Era uma igreja que passava por tribulação. O que é tribulação? A palavra tribulação traz a ideia para nós de um lugar apertado e de um peso, ou de uma força que te espreme, que te oprime, que te esmaga, que te achata, que te sufoca. É claro que ele está falando aqui de situação, de circunstância. Aliás, foi essa mesma situação que ele abordou na igreja de Éfeso. A perseverança da igreja, a paciência diante das dificuldades. É quando a igreja está vivendo num ambiente hostil, perigoso, onde ser crente é um contrato de risco, onde não é fácil ser cristão. E hoje, meus irmãos, no Ocidente, onde nós estamos vivendo, nós não temos perseguição física, mas nós temos perseguição no campo das ideias. A bomba não atinge o nosso corpo, não nos joga atrás de grades, mas atinge a nossa mente, atinge a nossa cabeça, é mais sutil até mesmo. Mas são formas e maneiras de tribulação. E o texto está dizendo que Jesus conheço a tua tribulação. Esse conhecer aqui não é apenas de saber ou informação, mas é conhecer intimamente. É um Salvador que conhece a nossa situação, a nossa angústia, o nosso problema, a nossa luta, a situação amarga que nos envolve. Segunda coisa que Jesus vê na igreja, olha aí, versículo 9. Conheço mais o quê? Conheço a tua pobreza. É muito importante observar que o Novo Testamento emprega duas palavras distintas para pobreza. A palavra penia e a palavra ptoquia. A palavra penia é uma palavra para pobreza daquilo que é supérfluo. É alguém que tem o básico, mas não tem o luxo. E ptoquia era a pobreza do básico, do essencial. Era uma pessoa totalmente desprovida mesmo. A palavra que Jesus emprega aqui é ptoquia, pobreza extrema. Agora, por que aquela igreja era tão pobre assim? Por duas razões. Primeiro, porque grande parte daqueles cristãos era composta de escravos, de gente sem direitos, de gente sem liberdade, de gente que era desprovido de tudo mesmo, inclusive do direito de ser livre, de ser gente, de ter vontade própria. Era alguém possuído, dominado, controlado em todos os sentidos. Segundo, os cristãos livres estavam sendo atacados, espoliados, roubados e tendo seus bens confiscados. Essa é uma situação muito crítica. Você já imaginou
Você tem lá a sua casa, tem lá o seu carro, tem lá o seu negócio. De repente, chega um bando de vândalos, vai saqueando a sua casa, vai tomando o que você tem, vai levando embora o que você adquiriu depois de tanto esforço, tanto trabalho. Que situação terrível! E sem poder recorrer a direitos, porque o cristão não tinha direitos, ele era perseguido, porque a lei estava contra ele, o governo estava contra ele, ele era alguém que não tinha direito de levantar a voz, de reivindicar direitos. E se você perceber, o livro aos Hebreus, a primeira carta de Pedro, foram escritas exatamente para esse tipo de gente sofredora, de gente que estava sendo esmagada, não só fisicamente, mas nos seus direitos. Gente espoliada, gente saqueada, gente que está sendo roubada, injustiçada. E a igreja estava sendo levada à pobreza também por causa disso. Terceira coisa que Jesus viu naquela igreja. Observe aí, versículo 10. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Uma igreja que sofria prisão. Você já imaginou isso? Os crentes sendo presos. E eu queria que você observasse um detalhe. Esses 10 dias aí, certamente, não são literais. 10 é um tempo definido, completo, mas breve. O que eu quero que você observe é o seguinte. Se é chato, se é dramático ser preso hoje, imagine naquela época. Não havia nenhuma política de humanidade nas prisões. Hoje é bem verdade que não tem também, mas as prisões hoje são muito mais humanas do que o eram no Império Romano. As prisões no Império Romano eram verdadeiramente uma antessala da sepultura. E as pessoas morriam por 3 razões básicas nas prisões de Roma. Primeiro, de fome. Segundo, de peste, de contaminação. Às vezes lepra e outras doenças. E terceiro, de desespero. Vocês lembram quando da última perseguição romana à igreja cristã, no imperador Diocleciano, por volta do ano 303, talvez a mais universal das perseguições e a mais dramática delas, ele mandou queimar os livros dos cristãos, mandou incendiar os lugares de reunião dos cristãos, mandou prender os líderes cristãos e agora forçar os demais a adorar os deuses de Roma ou se não morrer. E muitos cristãos foram presos nas pedreiras. Quando houve o edito soltando aqueles cristãos, saiu uma torrente humana de gente aleijada, de gente torta, de gente profundamente adoecida. Porque as pessoas viviam realmente numa situação absolutamente subhumana. E o texto está dizendo que aquela igreja estava na iminência de enfrentar a perseguição que desaguaria em prisão. Eu fico pensando essa questão, irmãos. Será como nós viveríamos como crentes se nós estivéssemos na mesma situação? Na iminência da perseguição. O que é ser crente nesse contexto? Se você olhar historicamente, sempre que a igreja foi exprimida, assim, perseguida, longe disso intimidar a igreja, ou fazer a igreja recuar, ou diminuir a qualidade do cristianismo, subiu, elevou a qualidade do cristianismo. Eu compartilhei com vocês esta visita à Coreia, e uma das coisas que me marcou foi visitar o Museu dos Mártires em Seul e ouvir a história de tantos pastores, de tantos missionários, evangelistas, homens, mulheres, jovens e até adolescentes que foram perseguidos e mortos, sobretudo na invasão japonesa. Num só dia, 200 pastores foram decapitados às margens do rio Han, em Seul. E outros tantos torturados com requinte crueldade, como por exemplo, amarraram uma pessoa, uma extremidade do corpo, na outra extremidade do corpo, em animais diferentes, e depois enxotá-los para que o corpo da pessoa fosse arrebentado ao meio. E coisas terríveis como essas. Mas uma coisa me marcou na igreja coreana. Depois que você visita todas essas galerias,
com todo esse histórico, o último quadro que você contempla é de um mártir muito diferente. Não é um mártir, na verdade. O quadro é moldurado da mesma forma, da mesma maneira. Não tem uma fotografia, tem um espelho. Quando você chega diante do quadro, você vê o seu próprio rosto. E então há uma frase lapidar: você pode ser o próximo mártir. É nesta perspectiva que eles vivem. Vivem ali exprimidos por dois países comunistas, a Coreia do Norte, a China. E é um país que sempre eles entendem assim, que pode surgir uma nova perseguição. E a igreja está preparada para enfrentá-la. Isso dava certamente à igreja de Esmirna, como tem dado à igreja coreana, uma qualidade mais forte de vida cristã. Jesus está dizendo para essa igreja que o sofrimento é certo. Vocês vão passar por isso. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não é que possivelmente vai acontecer, não. Vocês vão passar por isso. É certo o sofrimento. Mas louvado seja Deus, o sofrimento é limitado. 10 dias apenas. Tá? Outra coisa que Jesus viu nesta igreja. Primeiro, então, a tribulação, pobreza, prisão. Mas em quarto lugar, Jesus viu uma igreja rica espiritualmente. Olha aí, por favor, versículo de número 8. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Louvado seja Deus. Preste atenção que há uma diferença aqui da igreja de Esmirna para a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade riquíssima, os crentes eram muito ricos, classe média alta e classe alta. E eles mesmos olhavam para dentro deles e diziam o seguinte: nós somos ricos e abastados e não precisamos de coisa nenhuma. E Jesus olhou a igreja e disse: não, você não é rica não, você é pobre, muito pobre. Muito pobre. Aí Jesus olha a igreja de Esmirna, de crentes escravos, de crentes espoliados, de crentes presos, de crentes perseguidos, de crentes que não tinham o básico para viver, passava fome, diz: olha, você é uma igreja rica. Que coisa fantástica. A avaliação do céu é muito diferente da avaliação da terra. Muito diferente. E a pergunta que temos que fazer para nós é esta: será que nós somos crentes ricos? Será que somos uma igreja rica na avaliação divina? Será que somos uma igreja que possui as riquezas celestiais, mesmo desprovidos de riquezas materiais? Eu acho muito bonita esta avaliação que Jesus Cristo faz desta igreja. Nós somos herdeiros de Deus, coparticipantes da natureza de Deus. Esta é uma riqueza maravilhosa. Vamos ver um outro ponto, que são as lutas desta igreja em 3 perspectivas. Você percebe aí no contexto que essa igreja enfrentou 3 tipos de perseguição, com fontes diferentes. Primeira perseguição foi a perseguição dos judeus. Olha aí, versículo de número 9. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. O que é isso? Os judeus, quando eles se reuniam, tinha que ter no mínimo 10 famílias para formar uma sinagoga. Tendo 10 famílias, é por isso que lá em Filipos não tinha uma sinagoga. Eles reuniam na beira de um rio. Sabe por quê? Porque não tinha 10 famílias para formar uma sinagoga. Então eles reuniam ainda, não podia ser uma sinagoga. Mas os judeus, com grande concentração em Esmirna, quando eles se reuniam, a sinagoga é uma reunião, a palavra sinagoga traz a ideia de reunião, eles se reuniam e entendiam que eles eram sinagoga do Senhor, era a assembleia do Senhor. Só que, como judeus, eles se reuniam para perseguir a igreja e para acionar as forças de Roma contra a igreja, para denunciar a igreja aos romanos. E Jesus olha para aqueles judeus e diz: não, vocês não são sinagoga do Senhor, vocês são sinagogas de Satanás. Porque todos aqueles que perseguem a igreja de Deus são agentes de Satanás. Porque a função de Satanás é o quê? É opor-se à obra de Deus e perseguir os cristãos. Aqueles que cumprem o propósito de Satanás de opor-se a Deus e ao seu povo, se tornam instrumentos dele, são sinagogas de Satanás. E Paulo vai dizer, na interpretação dele, o seguinte, que
O verdadeiro judeu não é aquele que nasceu com sangue de judeu na veia. O verdadeiro judeu é aquele que o é pela fé. Então a primeira perseguição da igreja de Esmirna veio dos judeus. A perseguição religiosa mais interna. A segunda perseguição à igreja veio dos romanos. De que maneira? Escravizando, espoliando, prendendo e martirizando. Agora os romanos. Em terceiro lugar, a perseguição vem de quem? Olha aí o versículo de número 10. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Que coisa interessante. Como é que o diabo joga alguém na prisão? Como é que ele faz? Ele é um espírito. O que Jesus está querendo dizer, meus irmãos, é que o diabo é um ser, é um agente, está agindo, está acionando forças neste mundo para perseguir a igreja. Certamente não era ele que ia lá e pegava a pessoa invisivelmente e jogava dentro da cadeia, não era isso. Mas ele estava sendo um instrumento para mobilizar as forças de Roma, os imperadores, as autoridades de Roma, para prender os cristãos. O agente humano eram os homens de Roma, mas o instrumento que estava por trás daqueles agentes humanos, Jesus diz, é o diabo. É o diabo. Nós não podemos entrar naquela linha que acha que o diabo faz tudo, está por trás de tudo, que tudo é o diabo, que o diabo é culpado de tudo. E nem podemos cair no outro extremo de achar que o diabo também está aí dormindo, é um leão inofensivo, que não faz nada, que não tem atitude nenhuma, que ele não persegue coisa nenhuma, que ele já está falido no sentido de que ele não age mais. Não, ele age. E a Bíblia faz questão de registrar que ele é o acusador dos nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite. Ele é o tentador, ele é maligno, ele é mau, é perverso. E tem tantos registros na Bíblia da artimanha do diabo para perseguir o povo de Deus. E Jesus está dizendo aqui que esta igreja que é perseguida, esta igreja que é presa, esta igreja que enfrenta martírio, o diabo está furioso com ela. Furioso com ela. E o diabo está por trás de muitas das perseguições e tribulações que essa igreja está enfrentando. É por isso que ele diz para a igreja de Éfeso que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e dominadores deste mundo tenebroso, e forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa guerra também é contra o diabo. É a terceira fonte aí de perseguição à igreja. Eu quero que vocês observem, meus irmãos, um detalhe muito importante nesta carta. É que a igreja não é poupada dos problemas, mas nos problemas. Em momento nenhum, aliás, no Novo Testamento, nós encontramos que a igreja está livre de tribulações. Pelo contrário. O Senhor nos alertou, o Senhor nos avisou, o Senhor nos abriu os olhos que nós vamos ter perseguições. E eu fico impressionado com o que Paulo diz na sua última carta a Timóteo, quando ele diz o seguinte: todo aquele que quiser viver piedosamente, vai ser o quê? Aplaudido, perseguido. A ausência de perseguição à igreja deve ser um motivo forte para a igreja repensar a sua caminhada. Por que ela não está incomodando? Por que a sua vida não provoca a ira do mundo? Terminando então, queridos, concluindo, nós podemos ver o encorajamento que Jesus traz a esta igreja sofredora. Primeiro, Jesus diz, olha aí por favor, versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eu gosto muito dessa colocação, porque nós estamos vivendo uma sociedade hedonista. Já percebeu isso? Que ninguém quer sofrer? É claro que ninguém busca sofrer, ninguém é masoquista. Mas a nossa sociedade abomina essa questão do sofrimento. Ninguém quer passar por luta, ninguém quer passar por provação. E esta filosofia hedonista mergulhou em tudo. Por exemplo, já percebeu a influência hedonista na área familiar? É complicado hoje, as pessoas dizem, mas por que eu vou ter que enfrentar lutas na vida conjugal? É muito mais fácil partir para outra. Por que enfrentar a crise? Eu não quero sofrer. Eu não quero enfrentar dificuldade.
E é por isso que muitas pessoas estão vivendo na sociedade hoje do anti-institucionalismo ou do não comprometimento com vínculos e raízes. Surgiu um probleminha, se é para sofrer, eu estou fora. Vou cair fora, eu quero viver uma vida sem dor, indolor, sem traumas, sem dificuldades, sem lutas, sem barreiras. O meu negócio é aproveitar o máximo a vida. E Jesus encoraja a igreja, não tenhas medo diante do sofrimento. Enfrente, encare, não fuja. É o que Jesus está dizendo para aquela igreja. Segunda palavra de Jesus de encorajamento para a igreja é a seguinte: ser fiel, versículo 10 lá no finalzinho, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos entender esse versículo. Jesus não está dizendo ser fiel até que morras, mas fiel ainda que te custe a vida. É isso que Jesus está dizendo. É que você tem que ser fiel até o dia que você morrer assim, já finalzinho da vida. Não é isso. Você tem que ser fiel, ainda que para ser fiel, você tem que ter a cabeça cortada. É ser fiel no sentido de que está pronto a dar a sua vida por causa da sua fidelidade. Vocês lembram quando nós estávamos tratando do curso aqui de História da Igreja, aquela famosa pergunta que fizeram ao pastor Francisco Leonardo Schalkwijk no seminário de Recife? Quando a moça perguntou para ele: pastor, se a igreja for mais perseguida, será que ela vai ser mais fiel? E a resposta dele foi fantástica: não, filha, não. Se a igreja for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Perceberam? Perguntaram: será que se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? Não, filha. Se ela for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. E exatamente a postura da igreja de Esmirna, de não retroceder diante da pobreza, da perseguição, da prisão e da própria morte, é que levou Jesus a encorajar aquela igreja: não temas as coisas que tens de sofrer. Ser fiel até o martírio. Ser fiel diante de qualquer perseguição, por mais intensa que seja, e te darei a coroa da vida. E a recompensa que Jesus dá à igreja está aí no texto: dar-te-ei o quê? Coroa da vida. Coroa da vida. Eu só queria dar para vocês o contexto aqui, bonito para mim. A palavra coroa, tem duas palavras no grego para coroa: a palavra diadema e a palavra Stéfanos. E a palavra que aparece aqui é Stéfanos. E havia vários momentos, aquela coroa não era a coroa de glória, não era uma coroa temporária que as pessoas recebiam para momentos especiais. Por exemplo, quando alguém vencia um jogo atlético, ele recebia essa coroa. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: que a vida cristã é como que uma corrida de um atleta. Não foi assim que Paulo comparou? Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está preparada. Você que corre a vida cristã com fidelidade, segundo as normas, Jesus está dizendo: tem uma coroa para você. Tem uma coroa para você. Também, dentro da cultura de Esmirna, dos jogos, quando alguém terminava uma tarefa importante, ele era laureado com uma coroa, um Stéfanos. Paulo diz o seguinte: eu completei a carreira. Eu completei a carreira. Meu amado irmão, você tem completado a sua carreira? Você tem certeza de que tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, você está fazendo? Será que você pode também receber esta coroa dizendo: Senhor, eu completei a minha carreira? Mas também a coroa, o Stéfanos, era dada para as pessoas na época de um banquete, uma festa, por exemplo. Os convidados ilustres daquela festa eram recebidos, como lá em Havaí se bota aquele colar todo multicolorido no pescoço. As pessoas recebiam a coroa, um Stéfanos. Nós também vamos receber esta coroa neste grande encontro, sublime banquete das bodas do Cordeiro. É esta festa, esta alegria que vai inundar o coração do povo de Deus. E também as pessoas lá em Esmirna recebiam a coroa quando elas entravam nos templos dos deuses.
Nós devemos receber esta coroa, irmãos, de alegria, ter esta coroa de alegria, quando entramos na casa do Deus vivo, na presença do Deus vivo. Jesus disse para a igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E ele termina o texto dizendo o seguinte: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Os romanos estão levando vocês para o martírio. Vocês estão morrendo mesmo. Mas fiquem tranquilos, a segunda morte vocês não vão experimentar. Vocês não vão morrer eternamente. Vocês vão tombar com o corpo ensanguentado. Mas saibam disso, vocês estão vitoriosos. Vocês receberão a coroa da vida. Vocês receberão a vida eterna. Vocês são vencedores. Eu acho bonito demais essa expressão aqui, irmãos. Ao vencedor. A ideia de vencedor na época lá não tem nada a ver com a ideia de vencedor para nós aqui. Quem é vencedor para nós aqui? Uma pessoa que não passa pelos problemas, né? Consegue contornar os problemas, às vezes. Você já imaginou um vencedor que é preso, que é pobre, não tem dinheiro nem para comer, que passa fome? Já imaginou a ideia de um vencedor que é decapitado, que é queimado vivo? A ideia de vencedor na Bíblia não é esta ideia de alguém que está no apogeu, na glória, no pódio. Não, não, não. A ideia de vencedor na Bíblia é aquele que enfrenta todas as adversidades, até mesmo a própria morte, sem perder a sua fidelidade e a sua firmeza na fé. Este é vencedor. É por isso que a Bíblia diz que os crentes venceram o anticristo e o diabo. Mas venceram? Se a própria Bíblia diz que a besta, que o anticristo venceu os santos. Como assim? Parece que coisa contraditória. A mesma Bíblia que diz que a besta ou o anticristo venceu os cristãos, os santos, diz que os santos venceram a besta e o dragão. Como assim? A Bíblia diz que os cristãos venceram o dragão e o anticristo pela palavra, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. De que maneira venceram? Venceram morrendo. Venceram ao amar mais ao Senhor do que a própria vida. Venceram ao suportar o próprio martírio, mas não abrindo mão da sua fidelidade ao Senhor. Esta é a vitória. Este é o vencedor. É aquele que tomba no campo da batalha, mas diz: eu nunca vou negar a minha fé, nunca vou deixar o meu Senhor. Isto é vitória. Que Deus nos ajude, meus irmãos, porque o texto diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito fala, nós ouvimos, Ele tem falado, nós temos ouvido. Que Deus nos ajude a distinguir e a discernir essa questão, para que, se um dia chegar para nós uma perseguição semelhante, a gente possa olhar e aprender com essa igreja. E pode ter certeza de uma coisa: se nós estivermos vivos até a volta do Senhor Jesus, nós vamos encarar a perseguição, porque a igreja vai enfrentar a tribulação, vai passar por isso. E é preciso que a gente esteja pronto, se preciso for, a morrer pela nossa própria fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.